Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre questões que estão caindo nos seus exames seletivos. E essa questão que eu vou trabalhar agora, ela vai retratar sobre climas do Brasil. Que isso aqui é de grande importância e está conectado com um dos temas mais relevantes das suas provas. Antes de começarmos, nós temos que ter uma breve noção de quais são os climas que nós encontramos em território nacional, ok? Aqui eu fiz um pequeno esboço em que eu vou identificar na região norte do Brasil, em área de baixa latitude, o clima equatorial, que depois faremos uma leitura de como é esse clima equatorial, quais são suas características e quais são os pontos mais relevantes. A área número 2 aqui, na faixa litorânea do Brasil, retrata o clima chamado de tropical úmido, tropical litorâneo. O número 3, na face sotavento da região serrana nordestina, nós temos o clima semiárido, que também pode ser chamado de tropical semiárido. Número 4, uma área bem expressiva, relevante, nós temos o clima tropical típico, que pode aparecer na sua prova como tropical semiúmido ou tropical continental. O número 5 é um clima variante do clima tropical típico. Ele tem as mesmas características, só que está ligado a uma área de altas altitudes, cotas altimétricas elevadas, associado à região serrana do Brasil. O número 6 é o clima da zona temperada do Brasil, que é o clima subtropical. Na prova seletiva, é muito comum você deparar com um gráfico parecido com esse, chamado de climograma. E no climograma eu tenho que me atentar muito a algumas informações básicas, fundamentais para chegarmos a uma possível conclusão. Quais são as características? Em um climograma, nós temos na base um montão de letras, e cada letra dessa representa o quê? O mês do ano, janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Do lado esquerdo, na minha coluna no sentido vertical, eu vou ter uma variação de 0, 10, 20, 30 graus centígrados. E ela vai ser a representação, a referência para a questão da temperatura. Trabalhando com médias térmicas mensais. Cada coluna dessa, seguindo essa orientação, 0, 100, 200, 300 milímetros, representará o quê? A precipitação. Tranquilos? Numa das questões, nós deparamos com um climograma parecido com esse. E qual que é a leitura que eu posso fazer? É um clima que apresenta o quê? Uma média térmica alta, superior a 25 graus. Chegando bem próximo aos 30 graus no mês de, isso aqui é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, temperaturas elevadas. E o período mais frio, um pouco próximo de 24, 25 graus. Clima esse que apresenta uma média térmica alta, pequena variação e chuvas durante o ano inteiro. Que clima tem essas características no território brasileiro? Esse clima é o clima que atua na região norte do país. Esse clima é o nosso clima equatorial. Júlio César, e se fosse o clima tropical litorâneo? O que eu poderia ter de diferente nesse gráfico? As suas médias abaixariam um pouco, teríamos chuvas durante o ano inteiro e teríamos uma variação do volume de chuva no período entre o verão e o inverno. Júlio César, e se fosse o clima semiárido? As médias não variariam tanto, mas o que aconteceria com o índice pluviométrico? Ele seria o menor de todos, porque o clima semiárido brasileiro, associado a essa barreira orográfica, tem os menores índices pluviométricos e tem o que? Um longo período de estiagem.
Agora, o que seus examinadores podem falar? É um clima que apresenta uma pequena variação de temperatura no decorrer do ano, mas em contrapartida, uma grande variação térmica no decorrer do dia. Quanto ao clima tropical típico, ele é muito cobrado e ele é notório. Os verões são quentes e chuvosos, e os invernos relativamente frios e secos, podendo passar até 4 meses, 4 meses e meio sem chuva. Lembremos que no período do inverno sofre a influência da chegada da frente fria, a massa polar atlântica. O clima tropical de altitude tem as mesmas características do tropical típico, só que as médias ficam um pouco mais baixas devido ao fator altitude. E o último clima merecedor da nossa atenção é o clima da nossa zona temperada. É o único clima do Brasil que apresenta 4 estações bem definidas. Chuvas durante o ano inteiro, mas o que acontece no período do verão? As temperaturas são altas. E no período do inverno, as temperaturas são baixas. É a maior amplitude térmica anual. Ela tem uma grande variação devido à questão da sazonalidade. As estações do ano vinculadas ao posicionamento da Terra com relação ao Sol. É o único clima com 4 estações. Amigos, um abraço e torço por vocês. Até mais.